Bom dia a todos. Eu vou continuar no livro do Catecismo da Igreja Católica. Hoje eu vou ler a página 185, o número 644. Mesmo confrontados para a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam. A pouco de o fato lhes parecer impossível, pensam estar vendo um espírito. Eles ainda não podiam acreditar. Tanto era sua alegria e surpresa. Tomé conhecera a mesma provação da dúvida, quando, da última aparição de Jesus na Galileia, contada por Mateus, alguns tiveram dúvida. Por isso, falta consistência à hipótese, segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. O estado da humanidade ressuscitada em Cristo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas. Entre estes o tocam e com ele comem. Convida-os com isso a conhecerem que ele não é um fantasma e, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta, muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, estes o tocam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecerem que ele não é um fantasma e, sobretudo, a constatarem que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode se tornar presente, a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode ficar mais restrita à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por essa razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou sob outra aparência, diferente de que eram familiares aos discípulos. Tudo isso para suscitar-lhe a fé. A ressurreição de Cristo não constituiu um retorno à vida terrestre, como as ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a da filha de Jairo, a do jovem de Naim, a de Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos. Porém, as pessoas contempladas pelos milagres voltaram simplesmente à vida terrestre comum, pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto de poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de homem celeste. A ressurreição como antecedente, como acontecimento transcendente. Só tu, noite feliz, canta a exultete da Páscoa. Soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia? Com efeito, ninguém foi testemunho ocular do próprio acontecimento da ressurreição. Nenhum evangelista o descreve. Nenhum foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente, menos ainda sua essência mais íntima, sua passagem a outra vida. Foi perceptível aos sentidos, como evento histórico constatável,
pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. A ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém e que agora são suas testemunhas diante do povo. A ressurreição, obra da Santíssima Trindade. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma, introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo na Trindade, com seu corpo traduziu de modo com seu corpo na Trindade. Definitivamente, Jesus, segundo o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, desde a ressurreição dos mortos, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Romanos 1,4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus, pela obra do Espírito Santo, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso do Senhor. O Filho, ele mesmo realiza a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar, sentindo o alívio ativo da palavra. Em outra ocasião, afirma explicitamente: porque dou a minha vida, eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo, separado entre si pela morte. Pela unidade da natureza divina que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, que se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do corpo humano, do composto humano, e a ressurreição, pela união das duas partes separadas. Sentido e alcance salvífico da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a nossa fé. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de modo que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram-se sua justificação se, ao ressuscitar, Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo podia realizar essas predições. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Dissera ele: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. São Paulo pôde declarar aos judeus a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ele a cumpriu para nós. Ao ressuscitar, Jesus, como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. Há duplo aspecto de mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova lei, uma nova vida. Esta é, por primeiro,
a justificação que nos restitui a graça de Deus, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Ela consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. Ide anunciai a meus irmãos. Irmão, não por natureza, mas por dono da graça, visto que essa filiação adotiva proporcionou a participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. Parei, porque eu vou fazer a outra depois. Bom dia a todos. Ouçam, prestem atenção, meus irmãos.